Todos são convidados a se achegarem ao Deus Todo-Poderoso. E é justamente isso que nós estamos tratando nesses domingos de setembro. Nosso tema tem sido Igreja Acolhedora. Acolhemo-nos uns aos outros, assim como Jesus nos acolhe. Deus se manifestou acolhedor em Cristo, atraindo para si os salvos, atraindo para si toda sorte de pessoas. E se nós somos o corpo de Cristo, precisamos estar agindo e reagindo de acordo com o que pensa a cabeça. Todo o corpo está a serviço dos comandos que vêm da cabeça, do cérebro. E se Jesus é a cabeça do corpo, nós estamos a serviço dele, incondicionalmente. E a igreja, então, é a representante sobre a face da terra, representante do próprio Cristo para acolher as pessoas. E o tema do nosso estudo é justamente acolhimento e unidade, algo que nem sempre é uma realidade nas igrejas, nem sempre é uma realidade para nós cristãos. Às vezes segregamos, às vezes separamos, nem sempre temos prazer em promover a unidade, em experimentar, em vivenciar a unidade. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, conforme está projetado. Você pode acompanhar em sua Bíblia, eu vou fazer a leitura. Quero dar ênfase em algumas palavras e vou destacar na leitura estas palavras, e você vai chamando a atenção, você vai prestando atenção naquilo que nós vamos lendo. A palavra do Senhor é viva, eficaz, e nós precisamos estar atentos àquilo que está sendo dito. E a Bíblia nos diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Louvado seja o nosso Deus, pelo exemplo deixado por Cristo, pela caminhada exemplar que Ele demonstrou aos discípulos, através dos quais estamos nós hoje aqui. Eu poderia, sim, utilizar este momento para pregar, por exemplo, sobre o versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Já preguei sobre esse texto, já preguei sobre a separação, ou falando um pouco de cada um dos 12. Só que hoje eu gostaria de chamar a atenção sobre a maneira através da qual Jesus, mesmo diante de tantas opções, de tanta diversidade, resolveu escolher estes 12. Além destes 12, mais 2 pessoas, mais 2 discípulos foram somados. Um deles foi Matias.
que entrou no grupo dos 12 quando Judas suicidou-se. E depois, o próprio apóstolo Paulo foi considerado o apóstolo, porque testemunhou, viu a presença de Jesus no caminho a Damasco, se converteu e é chamado de apóstolo. Não fez parte dos 12, não caminhou com Jesus de forma física, mas teve um encontro pessoal com Jesus, um encontro transformador. E a partir de então, se juntou aos 12 e passou a caminhar como um deles, numa caminhada especial. Você conhece a história. Quem apresentou Paulo aos 12 foi um homem chamado Barnabé, amigo pessoal de Paulo, alguém que o acolheu, alguém que o orientou em seus primeiros passos da vida cristã, e pegou pela mão e levou até os 12, e o apóstolo Paulo somou a esta equipe, esta comitiva, então saiu pela face da terra, saiu viajando, pregando, como cantamos nessa canção, trabalhadores, em todas as cidades, povoados e aldeias, como viram Jesus fazer. Eles então fizeram como Jesus havia feito, aprenderam a lição e de uma forma muito responsável, assumiram o compromisso de propagar o evangelho de quem receberam, do próprio Jesus. Tranquilos, isso acontece nas melhores mesas de som. A Bíblia diz, inclusive, que os discípulos, no livro de Atos dos Apóstolos, e o livro você sabe que tem esse nome justamente porque registra as atitudes, os Atos dos Apóstolos. Após a morte de Jesus, os 4 evangelhos registram a história de Jesus durante a sua vida. E os evangelhos terminam com a morte e ressurreição de Jesus. Olhe bem nos meus olhos, não deixe que nada roube tua atenção. Preste muita atenção. Os evangelhos terminam com a morte, ressurreição e assunção de Jesus. O livro de Atos acontece o contrário. Começa com a morte, a ressurreição, o registro da assunção, do momento em que Jesus deixa os discípulos pela última vez, de forma definitiva, e a partir de então registra os evangelhos a partir dos apóstolos, a repercussão do evangelho a partir dos 12. E lá no capítulo 17, no episódio, nós vamos ler esse texto daqui um pouco, mas para os irmãos terem uma ideia de como os discípulos fizeram um trabalho relevante, lá no capítulo 17, Paulo e Silas chegaram numa cidade, se hospedaram na casa de um homem chamado Jason, e os políticos, os religiosos da época disseram, vamos prendê-los. Eles estavam em Tessalônica. E a expressão que eles utilizaram é, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. E é interessante que no capítulo 4, verso 13, Pedro e Tiago, quando chegaram, nós vamos ler esses textos, eu estou apenas fazendo uma pequena introdução. No capítulo 4, verso 13, a Bíblia diz que as pessoas, ao olharem a intrepidez destes homens, percebiam que haviam andado com Jesus. Há um marco na história de quem conhecia de ouvir falar e agora os olhos contemplam. Há uma diferença, há uma divisão na história antes e depois daqueles que encontram-se com Jesus Cristo de maneira verdadeira. A bem da verdade, Jesus viveu numa sociedade muito diversificada, tal como a nossa. É difícil dizermos que aquilo que Jesus experimentou em seus dias não dá para ser aplicado nos dias de hoje. E eu quero fazer uma breve explanação. Não sou especialista em história, também não sou especialista neste assunto especial, mas via de regra, haviam grupos religiosos judaicos, e um deles eram os fariseus. Os fariseus nos dias de Jesus representavam os guardiões das leis e dos ritos judaicos. Os fariseus representavam os da aliança, aqueles que tinham andado com Jesus, ou com Deus, no Antigo Testamento, aqueles que eram chamados de povo de Israel,
eram agora, no ambiente de Império Romano, eram chamados de fariseus. Homens religiosos, homens que amavam a Deus, mas em determinados momentos amavam mais as leis, os ritos, do que o próprio Deus. Muitos deles não identificaram em Jesus o Messias. Muitos deles confrontaram Jesus. Muitos deles negligenciaram o ministério messiânico de Jesus. Mesmo Jesus em determinados momentos provando ser, pelo seu poder, pela sua autoridade, pela maneira como que agia, ele mesmo dizia: eu sou o Filho de Deus, eu e o Pai somos um. Muitos dos fariseus não conseguiam fazer a conexão, porque estavam presos no Antigo Testamento, e muitos não creram. Há quem diga que foram os próprios fariseus que conspiraram para que Jesus fosse morto. Entre os fariseus havia um grupo chamado Zelotes, e entre os discípulos havia, por exemplo, Simão, que era zelote. Era um grupo entre os fariseus que acreditavam que o Deus do Antigo Testamento, Yahvé, precisava ser o Deus da nação. A soberania de Deus precisava ser preservada, e o Deus do Antigo Testamento precisava ser o Deus da nação. Eles criam e eram extremamente zelosos, e por isso o nome zelotes. Eles eram extremamente aplicados nisso. Eles criam, pregavam e batiam nessa tecla de que Javé era o Senhor nacional. Arrumavam brigas por causa disso. Eram zelosos nesta crença e viviam nesta condição. Mas havia um grupo também chamado de saduceus, a alta sociedade do Império Romano. Esta é uma foto recente, encontrei na internet, uma família aristocrata romana. Os aristocratas eram pessoas cultas, ricas, eram pessoas da alta sociedade. Entre eles haviam líderes, homens de alto escalão do Império Romano, políticos, influentes, pessoas poderosas, pessoas que viviam em seus palácios, pessoas que não se misturavam com o povo, pessoas que, entre eles, muitos escribas, entre eles, muitas pessoas que dominavam, porque acreditavam ser uma raça superior. Havia também um grupo chamado de essênios. Os essênios viviam em cavernas, eles não queriam se contaminar com a cultura popular, e então se esquivavam, saíam para as montanhas, moravam em cavernas, para não se misturar e não se contaminar com a influência social, com a influência religiosa, com a influência de seja lá qual for a linha doutrinária. Eles se reservavam no direito de crer em Deus, mas não se misturar com o povo para que não houvesse miscigenação. E dentre este grupo tão diverso, dentre essas características, e nós poderíamos aqui, talvez alguém especialista no assunto, poderia descrever ramificações com desdobramentos sociais, com desdobramentos antropológicos, psicológicos, que pudessem desmembrar essas categorias para mostrar que a diversidade nos dias de Jesus era realmente muito grande. O ser humano não era um padrão, não era padronizado, assim como nos nossos dias. Um retrato da sociedade do século 21. Nós estamos pensando que nunca houve tanta diversificação como nos dias de hoje, mas nos dias de Jesus havia também muita diversidade. No Facebook, por exemplo, da Argentina, há 50 opções de gênero. Homem, mulher e mais 48 opções. Só no que diz respeito à identidade sexual. Existem orientais, ocidentais, afrodescendentes, indígenas. A sociedade brasileira é muito diversa. Há poucos dias nós acompanhamos uma crise no futebol do Rio Grande do Sul. Um grande time, o Grêmio, foi excluído de um campeonato por causa de racismo. Estava lendo agora há pouco na internet um jogador famoso, Ronaldinho Gaúcho, que vai agora jogar no México, um político influente daquela nação, nas redes sociais, no Facebook, chamou Ronaldinho Gaúcho de macaco.
Parece o fim da picada, mas ainda acontece. Sociedade diversa, sociedade democrática, direito de expressão, e nós nos sentimos no direito de excluir as pessoas como se fechássemos uma página da internet, como se excluíssemos alguém do Facebook, como se recusássemos uma solicitação de amizade, como se fosse simplesmente fechar a porta para não receber chamadas, como se tirasse o telefone da tomada. Nós desconectamos pessoas das nossas vidas, porque não são igual a gente espera, não são igual a nós, são pessoas diferentes. E eu ouso dizer que essas divisões refletem as nossas dificuldades. Quando eu não aceito uma pessoa, eu estou dizendo que eu tenho dificuldade e não a outra pessoa. Quando eu tiro alguém da minha vida porque não é igual a mim, eu estou reconhecendo que tenho dificuldades em aceitar diversidade. Quando eu ajo com preconceito, quando eu não trato as pessoas com amor cristão esperado pelo próprio Deus, eu estou segregando, eu estou dividindo, eu estou excluindo. Não represento Jesus, não represento o amor de Deus. E estou revelando nas entrelinhas que tenho dificuldade em aceitar certas pessoas. Mas isso também nos ensina que essas divisões são sim, na prática, empecilho à missão. Jesus, na grande comissão, no fim dos evangelhos, Jesus disse: ide pregai o evangelho aos bonitinhos. É assim? Ide pregai o evangelho aos riquinhos. Ide pregai o evangelho aos pobres. Ide pregai o evangelho aos cultos, aos indoutos, aos formados, aos não formados, às crianças. Não há uma especificação. A Bíblia diz: fazei discípulos de todas as nações. Alguém pode dizer: este versículo não é para mim porque eu não viajo todas as nações. Como se você não entendesse. Eu estive desde ontem, como preletor no Oxigênio. O Oxigênio é um treinamento de liderança para a juventude, que está acontecendo em todo o Brasil. Ao todo são 35 oxigênios que estão neste segundo semestre sendo realizados em todo o Brasil. É um treinamento, é um período de capacitação de liderança de juventude, de jovens especificamente. Já tive a oportunidade de falar em outros oxigênios, mas esse fim de semana estava na IPI do Brás, a terceira IPI de São Paulo, uma igreja grande, localizada bem próximo ali do Brás, das ruas Oriente, Maria Marcolina. Quem gosta ali de compras, não é? Conhece bem essas ruas, conhece bem, é um grande centro comercial da cidade de São Paulo. Precisei dar um pulinho lá para comprar algumas coisinhas para casa. Os irmãos me entendem, também sou filho de Deus. Tive a oportunidade de conhecer ali, próximo à Rua Bresser, o Templo de Salomão. E uma coisa eu posso dizer, queridos: ou eu ou ele não entendeu Jesus. Espero que seja ele. É um absurdo. É realmente suntuoso demais para Jesus e para a minha mente. Não cabe. Você sabe do que eu estou falando. Mas conversando ali com os jovens naqueles dias, ontem de manhã à noite, hoje pela manhã, e hoje de manhã a igreja toda reunida, um povo animado, uma juventude cheia de motivação, uma juventude cheia de vontade de aprender. Eu disse o tempo todo que eu já estou chegando aos 40 anos, estou com 35, vou fazer 36, não é? Conservado, com carinha de 20. Por que você riu? Eu não quero mais perder tempo, essa que é a verdade. Não quero fazer as coisas apressadamente, mas também não quero perder tempo na minha vida. Cheguei a essa conclusão nos últimos dias. Não quero ser superficial, quero ser simples sem ser simplista. Quero ser simples sem ser superficial, mas não quero mais perder tempo em minha vida. E falei isso o tempo todo para a juventude. Nós não temos tempo para perder. E eu imagino que Jesus, no pouco tempo que caminhou com os discípulos, cerca de 3 anos, não há um versículo bíblico que diz isso, mas eu tenho convicção que Jesus dizia o tempo todo para os discípulos: queridos, vamos
Vamos remir o tempo. Vamos aproveitar as oportunidades. Imagina se Jesus, olhando para os discípulos, pensasse: não, você é pescador, você é publicano, você é zelote, não, você vem de uma família rica, você vem de uma família pobre. Imagina se o próprio Jesus fizesse essa segregação. Isto teria sido um empecilho para a missão. Isso é divisão. Jesus não fez divisões. E a chamada dos 12 nos relata exatamente esta realidade. Jesus não dividiu, Jesus não segregou, Jesus uniu, Jesus promoveu a unidade através da diversidade. Jesus chamou um grupo complexo, um grupo com várias características, e com estes homens, eles promoveram a unidade. E em todo o tempo, no ministério de Jesus, nós percebemos que a unidade nos leva a aceitar uns aos outros. No versículo 1, o verbo que está registrado ali é o verbo chamar. Tendo chamado os seus 12. No Evangelho de Marcos, aparece a expressão chamou os que ele quis. No Evangelho de Lucas, aparece orou e chamou para si os seus discípulos. O verbo chamar significa trazer, dizer em alta voz o nome de alguém para que venha, fazer ir ouvir, fazer despertar, dizer invocando, convocar, atrair. É isso que Jesus fez. Isso nos leva a pensar numa vocação eficaz, numa chamada eficiente, porque quem chama é perfeito, quem chama é Deus, quem chama é um ser totalmente divino, que tem começo e meio e fim quando chama. Quem chama está sim tendo um propósito perfeito. E é por isso mesmo que esta vocação eficaz, esta chamada, deve gerar no coração do ser humano uma iluminação, uma regeneração e uma transformação paulatina, contínua, mas eficiente, que nos leva a nos moldarmos àquele que nos chama. Jesus chamou os 12, chamou em alta voz. Jesus sabia o que estava fazendo. E a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 13, na página anterior a essa que está aberta, está dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não quer mais sacrifício, Jesus quer relacionamento com pecadores. Jesus foi mal interpretado por andar com pessoas excluídas. Jesus foi mal interpretado por andar com pecadores, com beberrões, pessoas que eram marginalizadas. Jesus foi mal interpretado. E eu confesso para os irmãos que às vezes eu mesmo fui mal interpretado por caminhar com pessoas difíceis. Caminhar com pessoas que para os olhos humanos não tem mais jeito. Quantas vezes alguém bateu no meu ombro e já disse: eu te avisei que essa pessoa era assim. Eu te avisei que não dá mais, eu te avisei que essa pessoa ia te frustrar. E eu aprendi. Pastor Jonathan Pereira, Jonathan, não vou lembrar o sobrenome, eu sei que o apelido dele é Tatão. Se formou comigo, pastor da IPI de Alfenas, e pregou num desses oxigênios que teve aqui em Osasco. Nosso grupo de louvor teve a oportunidade de estar com ele, um homem crente, cheio de espírito. E a Camila, minha esposa, esteve junto nesse oxigênio, foi com a equipe de louvor, com Isaías. E trouxe, trazendo parte das reflexões que nós fazemos isso, nós discutimos aquilo que aprendemos. E a Camila aprendeu e me passou, e eu aprendi, que os nossos inimigos nos surpreendem. Nós não sabemos quais são as estratégias do inimigo. O inimigo surpreende, mas os amigos, aqueles que estão próximos, nos frustram, nos decepcionam. E nós precisamos estar preparados para isso, porque isso vai acontecer. O ser humano é imperfeito. Fala para mim, quem dos teus amigos é perfeito? Quem da tua família é perfeita? Jesus veio para chamar pecadores, portanto eu, você e todos aqueles que estão ao nosso redor. Jesus chamou, Jesus gritou em alta voz, Jesus disse nomes. Contudo, capítulo 22, verso 14, quando Jesus conta uma parábola, não vou entrar no mérito, Jesus conclui a parábola dizendo: contudo muitos serão chamados,
mas nem todos serão escolhidos, poucos serão escolhidos. Aqueles para os quais era destinado o reino, negligenciaram, não ouviram. Então Jesus chamou outros, os gentios, aqueles que não eram da aliança, aqueles que não faziam parte do povo de Israel. O apóstolo Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, ou seja, gente de todas as nações, porque não eram necessariamente herdeiros da aliança, herdeiros do povo de Israel, judeus, como havia uma crença de que Jesus viria para salvar os judeus, mas Jesus disse, mesmo estes, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, porque negligenciarão o convite do rei, negligenciarão o convite do noivo. E a unidade nos leva a aceitar, como que chamando as pessoas para perto de nós. E a unidade também nos leva a perseverarmos nisso. Não é apenas uma orientação, não é apenas uma indicação, não é apenas uma dica, não é um pensamento efêmero, não é uma chamada qualquer. Jesus nos convida para insistirmos nas pessoas, para perseverarmos, pagarmos algum preço. E aceitar as pessoas com seus defeitos, com as suas dificuldades, não é tarefa fácil. As pessoas são difíceis. Eu sou difícil. Eu não queria estar no lugar da minha esposa. Somente o amor que ela sente por mim é que me aceita como eu sou. Eu não queria ser os meus filhos, porque eu sou difícil. Você é difícil. Para alguns que parece, para alguns que estão perto de você, quem sabe está dizendo assim, esse aqui do meu lado é impossível, Jesus. Tem pessoas que são realmente difíceis, mas a Bíblia nos ensina a perseverar. A Bíblia nos ensina, Romanos capítulo 12, versículo 18, no que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Ou seja, se esforce. Naquilo que depender de você. Você não pode dizer assim, eu não pude fazer nada. Sim, você pode. No que depender de você, você pode promover a paz. Infelizmente, existem alguns cristãos que querem mais saber detalhes da genealogia, detalhes da história bíblica, do que detalhes das pessoas com as quais convive. Existem pessoas que se interessam mais pela história bíblica do que pelo aquilo que Jesus vivenciou nos evangelhos. Tem pessoas que se interessam mais em corrigir doutrinas do que experimentar a perseverança de Jesus. Cá entre nós, quantas vezes nos evangelhos Jesus repreendeu os discípulos? Inúmeras. Pedro, bota a espada na bainha, rapaz. Imagina que vergonha para Jesus. Ele precisava ser morto para pagar um preço que já estava pré-determinado. E de repente Pedro tenta fazer a obra com a própria mão. Aqui não. Aqui ninguém vai matar Jesus. Jesus põe a mão na cabeça, Pedro, eu tenho que morrer. Você não lembra do que eu te falei o tempo todo? Havia uma discussão entre eles estavam dizendo quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda. Não, não é assim. Não é assim que diz? Em outros momentos eles estavam lá como que recusando as crianças. Não, tire as crianças. E Jesus pegou no colo, deixa vir a mim os pequeninos. Eles queriam apedrejar a prostituta. Então tá bom, então vamos tacar pedra nelas. Vamos lá. O leproso, o enfermo, a mulher com fluxo de sangue. Os discípulos impediam, mas Jesus acolhia. Jesus ensinou a perseverar, a pagar o preço. As pessoas, quanto mais precisam de nós, mais negligenciamos. Jesus diz, naquilo que depender de você, promova a paz, acolha, me represente. E quem vê Pedro falando o que diz no capítulo 3, verso 11, não imagina que ele era aquele que arrancou a espada para arrancar a orelha. Ele disse lá em sua epístola, busque a paz e empenha-se em alcançá-la. Quem sabe Jesus dos altos céus, enquanto Pedro escrevia isso, dizia, quem te viu, quem te vê, hein?
Aprendeu, rapaz. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles entenderam que a unidade nos leva a transtornar o mundo. A unidade nos leva a mexer na trajetória da vida das pessoas. A unidade nos leva a trazer incômodo para os acomodados, a trazer comodidade para os aflitos. A unidade nos faz chegar mais longe. E há um ditado, não sei quem disse, mas diz que sozinho vou mais rápido, mas junto vou mais longe. Jesus não nos pede pressa. Jesus não está Jesus não está com o relógio na mão dizendo: você tem só 5 anos, prega o evangelho, você está no bico do corvo. Jesus não está com uma anotação, um bloco de notas na mão. Jesus não está como que fazendo para você, pedindo para você correr com as coisas, não. Jesus está pedindo para você se conectar ao corpo, porque é na unidade que nós transtornamos o mundo. É na unidade que nós representamos a cabeça. É com o corpo que nós manifestamos os comandos do cérebro. E o cérebro é Jesus. Nós precisamos pensar com a cabeça de Cristo e não com a nossa. Porque ao pensar com a nossa cabeça nós segregamos, nós dividimos. E ao pensarmos com a cabeça de Cristo, nós pensamos: por que todo mundo tem que ser orelha? Por que todo mundo tem que ser boca? Um corpo saudável não pode ter então as coisas necessárias do jeito que Deus criou? E na unidade nós vamos percebendo que existe realmente uma forma de sermos igreja. Quando nós saímos daqui, nós continuamos unidos, não nos corpos, mas no espírito. Quando deixamos este período, você está ao lado de 5, 6, 10 pessoas. Quando nós nos separamos é que realmente demonstramos se estamos unidos. Quando saímos por aquelas portas é que realmente demonstramos se representamos Cristo e a unidade do corpo ou não. Quando saímos por aquela porta, o mundo vê se eu e você somos de fato cristãos. E no episódio que eu mencionei, eu pediria que você abrisse a sua Bíblia agora. Em primeiro lugar, você pode localizar Atos 17, versículo 6. Eu gostaria que você deixasse esse versículo registrado em sua Bíblia. Grife se você puder. E o texto nos diz assim: porém não os encontrando, Paulo e Silas arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Saduceus, zelotes, fariseus, eram estes os homens da sociedade. Eram estes os homens, quem sabe, os hippies, os funkeiros, os excluídos, as diversidades, aquelas pessoas diferentes dos nossos dias. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esta era a ideia de que as pessoas daqueles dias tinham de Paulo e Silas. Pessoas que movem a realidade, pessoas que influenciam em nome de Jesus, pessoas que deixam marcas, pessoas que são relevantes em sua caminhada. Se há 30 anos você mora no mesmo lugar, e se o seu vizinho ainda não conhece Cristo que mora na sua vida, eu pediria que você corra. Estou dizendo que você está errado. Quem sou eu? Estou dizendo para você: corra. Paulo e Silas não perderiam a oportunidade de pregar o evangelho para o vizinho. Paulo e Silas não perderiam a oportunidade de pregar o evangelho para um amigo, para um conhecido. As pessoas estão chegando, as pessoas estão passando, as pessoas estão indo embora, e nós não estamos transtornando suas vidas. Teve uma reunião de pequeno grupo em minha casa na última quinta-feira, e o banquete aconteceu. Espiritual. Um casal com quem temos convivido recentemente, que não professam o senhorio de Cristo, mas nós os acolhemos. Foram para o pequeno grupo. Estão interessados em conhecer Jesus. As minhas líderes,
estão empenhadas em trabalhar para o grupo, promovendo a unidade do grupo. Tive a oportunidade de convidar pessoas para pertencerem a um casal muito querido. Tive a alegria de ir até o lugar onde eles trabalham. Passei as mãos da esposa, o endereço da minha casa, dizendo: se vocês puderem, eu gostaria muito de recebê-los. Ela me disse: esta quinta eu não posso, mas quem sabe na semana que vem. Não precisamos ter pressa, mas não precisamos ser mole. Mas não podemos perder tempo. O tempo urge. As pessoas passam, as pessoas vão embora, e nós não influenciamos o que poderíamos influenciar. E para finalizar, capítulo 4, versículo 13, diz que ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Este versículo é incrível. Este versículo é revelador. Ao perceberem, quem percebeu? As pessoas, os vizinhos, os saduceus, os zelotes, os essênios. Essas pessoas perceberam, reconheceram, viram a intrepidez do Espírito nas vidas de Pedro e João, sabendo que eram pessoas que não tinham capacidade intelectual para dizer o que diziam, para pensar o que pensavam, para crer no que criam. Automaticamente as pessoas eram levadas a pensar: estas pessoas caminharam com Jesus. É assim que as pessoas pensam a teu respeito? Não é possível. Tão querido assim, só pode ser filho de Jesus, irmão de Jesus. Tão abençoado assim, tão iluminado assim, só pode ser representante de Jesus. Esta pessoa caminha com Cristo. Não é possível. Olha a luz que há ao redor dele. Que as pessoas digam isso de nós, queridos. Que as pessoas reconheçam a intrepidez do Espírito através da minha e na tua vida. Se ainda não houve transformação de vida, e se nós ainda não transtornamos a vida das pessoas, há algo errado. Na reunião da minha casa tinha uma vizinha. Convidei o casal de vizinhos e eles não puderam vir, que ele estava viajando, mas ela trouxe inclusive comidinha. Eu não venho para a reunião, mas está aqui um prato para vocês comerem. Um outro casal que tem vindo à igreja, que são nossos vizinhos, não puderam estar, mas justificaram suas ausências. Ou transtornamos o mundo, ou influenciamos, ou realmente nós estamos intrépidos na presença de Deus, ou nós estamos sendo irrelevantes para a realidade em que estamos inseridos. E aí não representamos Jesus. Porque Jesus disse: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, acolham as pessoas, promovam a unidade. De graça recebestes, de graça dai. Vamos nos colocar em pé.